O que era para ser mais uma gravação política virou um dos momentos mais tensos e simbólicos do cenário recente. Uma visita planejada, câmeras posicionadas, discurso ensaiado e a expectativa de transformar uma tragédia em narrativa política. Mas o que aconteceu naquele local foi exatamente o contrário do que a estratégia previa. Em vez de aplausos, vieram vaias. Em vez de apoio, gritos. Em vez de controle de imagem, uma reação popular impossível de editar. A tentativa era clara. Repetir uma fórmula que já havia dado resultado para outros políticos, ir pessoalmente a uma área atingida por enchentes, mostrar proximidade com o povo, gravar imagens emocionadas, construir a imagem de liderança presente no sofrimento da população. Esse tipo de ação, quando funciona, gera identificação imediata. O político aparece no meio da lama, conversa com moradores, abraça vítimas e passa mensagem de solidariedade. Mas política não é teatro quando a população sente que está sendo usada como cenário. Assim que a equipe chegou ao local, o clima já não era de recepção amistosa. Moradores, comerciantes e pessoas que ainda lidavam com prejuízos começaram a se aproximar. Não era curiosidade. Era cobrança. O que era para ser uma gravação controlada começou a sair do roteiro. As primeiras vaias surgiram ainda à distância, ecoando como um sinal de que algo estava errado. Em poucos minutos, o que seria uma visita simbólica se transformou em um ambiente de tensão real. A população afetada não queria discurso. Queria resposta. Não queria câmera. Queria solução. E quando há um desencontro entre expectativa popular e ação política, a reação costuma ser imediata. Gritos começaram a surgir no meio da multidão. Questionamentos sobre ausência, promessas não cumpridas e indignação com a situação das famílias que ainda tentavam reconstruir suas vidas. O momento mais crítico veio quando objetos começaram a ser arremessados. Não como violência organizada, mas como expressão crua de revolta. O cenário ficou caótico. A equipe de segurança precisou agir rapidamente. A gravação foi interrompida. A tentativa de transformar o local em palanque se desfez ali, diante de câmeras improvisadas de celulares que registraram tudo de forma espontânea, sem edição, sem filtro, sem narrativa construída. A saída aconteceu de forma acelerada. Escolta reforçada, movimentação rápida e a clara percepção de que a permanência ali só aumentaria o desgaste. O que era para ser uma imagem de aproximação virou símbolo de rejeição. Em política, imagens têm mais força que discursos. E quando a imagem mostra distanciamento entre líder e população, o impacto é imediato. Esse episódio levanta uma questão importante sobre a comunicação política atual. Em tempos de redes sociais, não basta aparecer. A população percebe quando a tentativa de encenação. A presença física, que antes era suficiente para gerar empatia, hoje precisa vir acompanhada de credibilidade. Caso contrário, a reação pode ser exatamente inversa. Existe também um fenômeno novo acontecendo no Brasil. O eleitor não reage mais apenas nas urnas. Ele reage na rua, na hora, sem mediação. A relação entre político e população se tornou mais direta, mais emocional e menos previsível. Não há mais controle absoluto da narrativa. Um único momento pode redefinir toda uma estratégia. Analistas políticos vêm observando que ações planejadas para gerar comoção estão sendo recebidas com desconfiança crescente. Parte da população já não aceita ser tratada como figurante de marketing institucional. Quando alguém chega com câmeras antes de chegar com soluções, a leitura é imediata. E foi exatamente essa leitura que transformou aquela visita em confronto de expectativas. Outro ponto que chama atenção é como a tentativa de repetir estratégias de adversários ou de outros atores políticos pode sair pela culatra. Cada liderança possui um tipo de conexão com seu público. O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Política não é copiar formato. É construir identidade. Quando a tentativa de imitação, o público percebe artificialidade. A repercussão foi rápida. Vídeos gravados por moradores circularam intensamente, gerando debates acalorados nas redes. Uns interpretaram como manifestação legítima de indignação popular. Outros viram exagero e radicalização do ambiente político. Independentemente da leitura, o fato é que o episódio ganhou dimensão simbólica. E símbolos, na política, são mais duradouros que eventos. Eles passam a representar algo maior. Nesse caso, passaram a representar o desgaste de uma forma tradicional de comunicação que já não encontra a mesma receptividade. O que se viu ali foi o choque entre duas realidades. De um lado, a lógica do marketing político clássico, baseado em imagem, presença e narrativa emocional. Do outro,
uma população cada vez mais impaciente, conectada e desconfiada de gestos que pareçam ensaiados. Esse tipo de situação revela uma transformação profunda no comportamento social.